E atenção, uma notícia que acaba de chegar aqui para nós no Linha de Frente. Agora há pouco, a Ucrânia concordou com a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias. O Luca Bassani volta com mais informações. A decisão também é tomada após a Ucrânia lançar o maior ataque de drones contra Moscou. Quais são as últimas informações, Luca? A Rússia vai aceitar isso no momento em que a Ucrânia não tem o acesso às informações de inteligência dos Estados Unidos? Vai dar certo esse cessar-fogo ou tem que combinar com os russos, como se diz na gíria e agora literalmente? Pois é, Capês, vamos cronologicamente. Essa última madrugada foi aquela com o maior ataque aéreo conduzido pelas forças ucranianas dentro do território russo, principalmente na cidade de Moscou, a capital, onde os 4 aeroportos que servem a cidade tiveram voos cancelados e 2 pessoas morreram após mais de 330 drones serem, então, lançados em direção a diversas localidades, atingindo também localidades civis, atingindo também complexos residenciais, domiciliares, da mesma maneira que os russos atingiram a capital Kiev e outras cidades ucranianas com mais de 170 drones. Então foi uma noite muito tensa do aspecto militar, principalmente dos ataques aéreos. Isso aconteceu poucas horas antes de uma delegação norte-americana e ucraniana se encontrarem em Jeddah, na Arábia Saudita, para negociar os termos de um possível desfecho diplomático para essa guerra. E como acabou de ser divulgado, a Ucrânia concordou com aquilo que foi proposto pelos Estados Unidos, um cessar-fogo imediato de duração de 30 dias para encaminhar as outras fases de negociação. Não foi divulgado, todavia, a partir de quando isso teria vigência e também se a Rússia concordou. Agora basta com que os americanos, através dessa mesma delegação, provavelmente encabeçada por Marco Rubio, o ministro das Relações Exteriores, consigam convencer os russos a fazer o mesmo. Afinal, a gente vê que neste momento a Ucrânia também tem atacado a Rússia e isso também é do interesse russo este cessar-fogo. Outro fato importante que foi divulgado mediante a conclusão desta reunião é que a Ucrânia está disponível a assinar este acordo de terras raras, a exploração mineral dentro do seu território por parte dos americanos, o que faria com que o dinheiro iria para um fundo, cerca de 500 bilhões de dólares, estamos falando aí de mais de 3 trilhões de reais em recursos minerais, que seriam, obviamente, mandados aos Estados Unidos e outra parte utilizada para a reconstrução da Ucrânia. Então, agora o presidente Zelensky parece estar convencido que este acordo pode sair do papel e os Estados Unidos, vendo boa fé por parte dos ucranianos, disseram que vão voltar a compartilhar inteligência com os militares ucranianos durante os próximos dias. Algo que na semana passada chocou os aliados europeus, fez com que a França tomasse a dianteira e suprisse a Ucrânia com essa inteligência. E, ao mesmo tempo, muitas críticas recaíssem pelos americanos por deixar os ucranianos desguarnecidos. Agora os americanos voltam atrás também mostrando que estão dispostos a encontrar o meio termo. Não sabemos ao fato se a Rússia já concordou com esses termos, se os americanos já tinham alguma coisa previamente acordada numa reunião que também aconteceu na Arábia Saudita para fazer essa reunião com os ucranianos, mas os próximos dias tendem a ser muito importantes para que a gente possa conseguir vislumbrar o desfecho, o destino da Ucrânia, já que são mais de 3 anos de um terrível conflito com centenas de milhares de mortos de um país economicamente destruído, como nós bem sabemos. Vamos aguardar aí a sequência para ver se o Putin vai aceitar ou não. Esse acordo, tomara que aceite, estão morrendo milhares de pessoas todos os dias, jovens, famílias enlutadas, uma tragédia. E agora, Luca, parece que também está ruim lá pela Síria, né? O Itamaraty orientou brasileiros a deixarem a Síria em meio a novos conflitos e denúncias de assassinatos étnicos. Luca, o que é isso? É o grupo ainda fiel e leal ao Assad que está atacando o novo governo? É uma briga entre eles? É a Turquia? É Israel? O que está por trás disso aí? Tudo indica que pode ser mais um conflito sectário, Capês. É bom a gente explicar para a nossa audiência que a Síria é um país multirreligioso. Nós temos uma maioria de mais de 70% de muçulmanos sunitas que representam agora o governo, né, do grupo HTS, que
sumiu desde a queda de Assad, mas temos 13% de xiitas, grande parte deles alauítas, que também eram da etnia do antigo ditador Bashar al-Assad, além de 10% de cristãos e drusos e outras etnias minoritárias. Tudo indica que esses ataques do último final de semana na cidade de Latáquia, em Tartus, em Homs, fez com que mais de 1.000 pessoas de minorias étnicas, ou seja, alauítas e cristãos, fossem mortos por forças do governo. Por enquanto, o governo diz que são apenas dissidentes, pessoas que não representam a sua bandeira e a sua visão de governar a Síria e que vão investigar para punir os responsáveis, mas o fato é que uma guerra nesse contexto religioso sectário é muito perigosa para a integridade territorial da Síria e o futuro dessa nação tão importante que sofreu tanto durante os últimos 13 anos, com mais de 500 mil mortos, milhões de refugiados e que agora também tem o temor dos seus vizinhos por um conflito continuar acontecendo e também de países europeus e o próprio Brasil, que recomenda com que os seus cidadãos deixem o território sírio durante os próximos dias até que alguma resposta seja dada pelo governo. Tudo indica que não será fácil, não podemos esquecer que por mais que o HTS, que comanda a Síria agora, tem uma roupagem mais moderada, pelo menos mostrada durante os últimos meses, ele surgiu como um filial da Al-Qaeda, defendendo a Jihad Islâmica Sunita e provavelmente alguns membros mais radicais continuam embarcando nesta luta sectária para matar as minorias étnicas que também compõem a nação síria. Luca, muito obrigado. Nós vamos debater um pouco essa questão que está muito quente aqui. Jess Peixoto, vamos nos dois assuntos. Primeiro eu quero te ouvir. Conflito entre Rússia e Ucrânia. O cessar-fogo significa o risco de fronteiras estabilizadas como o paralelo 38 na Coreia. Em 1953 terminou a guerra da Coreia do Sul contra a Coreia do Norte, estabilizando ali no paralelo 38 e nunca mais se mexeu nisso. Esse cessar-fogo, em primeiro lugar, pode representar um risco real de que a Rússia passe a ocupar definitivamente os 20%, ou pelo prazo de 30 dias seria uma coisa temporária. E aí eu já emendo a pergunta. A Rússia diz que, em hipótese alguma, aceitaria um cessar-fogo temporário. Será que estamos diante de uma falsa esperança? Primeira pergunta. Responde essa que depois eu te faço da Síria. Excelente questionamento. Acho que pode ser, sim, um paralelo 38 para a situação da Ucrânia. E aqui eu acho interessante a gente retomar os fatos. Lá atrás a gente teve a situação e as falas do presidente Trump em relação ao Putin. Eles mostraram ali algum nível de alinhamento. O Putin chegou a ser elogiado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Depois disso, a fatídica reunião de Zelensky, Vance e Trump, onde houve o confronto ali, o Zelensky teve que sair da Casa Branca, foi praticamente expulso. E depois disso, Moscou atacou duramente a Ucrânia em áreas de civis. Pouco antes de Moscou fazer isso, o presidente Trump determinou o cessar da ajuda de inteligência à Ucrânia. Então isso ficou ruim para o Trump, porque foi quase como se Moscou tivesse aproveitado da situação que ele deixou ali de vácuo em relação ao poder de inteligência, atacado uma área considerável ali da Ucrânia, e a imagem, inclusive nas pesquisas de opinião que a gente mencionou mais cedo, esse é um dos pontos que pesam contra o Trump, porque os Estados Unidos sempre tratou a Rússia desde a Guerra Fria como um certo inimigo ideológico ali nas lógicas de alinhamento. E essa pressão sobre o Trump, que chegou a precisar criticar o Putin também publicamente, ao mesmo tempo em que a Europa se reorganiza, principalmente na figura do Macron, para dar um apoio mais duro à Ucrânia. Então, com tudo isso, o Zelensky, hoje à noite, atacou Moscou com uma série de drones, um ataque forte à região, e pouco tempo depois, a menos de uma hora, anunciou aí esse cessar-fogo, a possibilidade desse cessar-fogo. Capês, com essas consequências, eu tendo a achar que os Estados Unidos já demonstra que gostou disso, até mesmo retomou a ajuda de inteligência em relação à Ucrânia, mas, ao mesmo tempo, Putin fica numa situação desconfortável na balança de poder, podendo até se encarar que ele é visto, nessa lógica, por ter partido Zelensky depois de um ataque, como mais frágil, como um fraco, e a Rússia reage muito ativamente a esses tipos de ataque. Então, fica com a dificuldade de ver se ele vai conseguir sair do papel. Mas com o apoio dos
dos Estados Unidos, pode ser que isso aconteça. Se isso acontecer, acho muito difícil que no período de 30 dias se resolva toda essa situação que já dura anos e anos. Mas que é muito difícil também que a Ucrânia consiga retirar as tropas russas e retroceder e aumentar, voltar seu território, também acho, no final do dia, o paralelo 38 já está praticamente traçado, até porque, vamos ser sinceros, com a saída da ajuda dura dos Estados Unidos em relação a pontos financeiros, dificilmente a União Europeia, que tem vivenciado várias crises de protesto, fui para a Romênia agora, protestos massivos, 500 mil pessoas na rua, na Grécia, protestos massivos, em tantos outros lugares da União Europeia, protestos massivos mais nacionalistas até mesmo do que entusiastas da União Europeia. Então, dificilmente eles vão querer gastar milhões, bilhões de euros ajudando a Ucrânia, além do que já fazem no presente. Emerson Tawil, eu aposto que a Rússia não aceita o cessar-fogo, não assina esse cessar-fogo, mesmo que haja sanções econômicas. Quero te ouvir. Talvez por ego, né, Vladimir Putin, porque existem rumores e estudos de que a Ucrânia, com as suas investidas contra a Rússia, já são cerca de mais de 70 mil soldados russos abatidos nesse período de guerra, a Ucrânia fez uma investida muito maior em tecnologia, mesmo com a utilização de diversos drones. E aí, diversas instalações petrolíferas, base de abastecimento de munições, bases militares foram abatidas, e isso, dizem a boca pequena, que comprometeu em cerca de 50% o abastecimento no fronte de combustível e também de munições. E isso Vladimir Putin sentiu também, talvez possa ser por essa razão, talvez ele aceite ou não, até porque esses 20% ocupados farão parte da Rússia, vão incorporar a Rússia, né, segundo o tratado aí, e esses 30 dias aí de trégua também, Zelensky não é nada bobo, pode tentar, ainda que difícil, tentar buscar um fôlego aí de um investimento, talvez de uma outra nação, um apoio político, para tentar conseguir sair vitorioso disso. Vitorioso que eu digo é ele sair vivo, né? Eu tenho uma grande expectativa aí que a Rússia não se dê por vencida e ele possa ser abatido aí a qualquer momento. Isso é uma questão de honra para a Rússia. Então, precisamos aguardar, mas eu acho também que Vladimir Putin não se entregaria, apesar das notícias informarem de que a Rússia teria, sim, sofrido uma grande perda significativa por parte de abastecimento de munições e também de petróleo. Muito bem. Olha, a questão é a seguinte, Sun Tzu já ensinou isso há mais de 3 mil anos. O lado que está ganhando a guerra nunca dá cessar-fogo, porque é oportunidade do lado que está perdendo se reorganizar. Isso é lição básica. Então, por 30 dias não tem cessar-fogo mesmo.